Então, tirei umas pequenas férias e viajei para Nova York. Ah, grande maçã! A cidade onde vivem mais de 8 milhões de pessoas. A casa da Broadway, do Empire State Building, do Central Park e da Estátua da Liberdade. A Lady Liberty veio da França para os Estados Unidos em 1885, em mais de 300 peças de cobre. Ela veio com instruções. Alguma montagem é necessária, pilhas não incluídas. Ela foi um presente dos franceses para os norte-americanos. Mas a parte receptora teve que preparar o pedestal para a instalação. Em vez de Nova York, a estátua poderia ter ido para Baltimore, Filadélfia, Boston ou até mesmo São Francisco. Todas essas cidades estavam dispostas a pagar pela construção se recebessem a estátua, mas os nova-iorquinos também a queriam. Eles começaram a campanha de arrecadação de fundos e conseguiram todo o dinheiro necessário. Assim, a estátua oficialmente chamou Nova York de casa em 1886, onde ainda reside. Desculpe aí, Filadélfia, mas adoro seus cheesesteaks. De qualquer forma, a Estátua da Liberdade foi minha primeira parada e fiquei muito animado, mas eu não tinha ideia do que viria a seguir. Dia 1. Cheguei à cidade de Nova York e, como primeira coisa, peguei a balsa para a Ilha da Liberdade. Eu já podia vê-la bem longe, no meio do porto. Conforme a balsa se aproximava da estátua, todas as pessoas começaram a tirar fotos com ela. Eu não fui uma exceção. Pedi a alguém que tirasse uma foto minha, me afastei da estátua, olhei para a câmera e sorri. Mas o cara me pareceu em choque. Eu perguntei a ele o que havia de errado, mas ele não conseguia dizer nada. Ele apenas apontou para a Estátua da Liberdade. Bem, para onde ela costumava estar. Como a estátua havia desaparecido? Eu disse que estava lá, mas no segundo seguinte simplesmente sumiu. Outras pessoas também viram isso e começaram a se perguntar o que aconteceu, mas ninguém tinha a menor ideia. Mesmo assim, chegamos ao cais e descemos da balsa. Parecia que era apenas um truque, mas aparentemente não era. A Estátua da Liberdade havia realmente sumido e seu pedestal estava completamente vazio. Claro, algumas pessoas subiram nele fingindo ser a Estátua da Liberdade para tirar fotos. Logo, as autoridades chegaram e não deixaram ninguém sair da ilha. Disseram que queriam fazer uma investigação e prender o ladrão, já que o ladrão ainda deveria estar em uma ilha. Como se realmente fosse possível roubar a Estátua da Liberdade. Eles interrogaram todas as pessoas na ilha. Passamos o dia todo ali e, no final, tiveram que nos liberar. Quem teria escondido a Estátua da Liberdade no bolso? Que surpresa! Dia 2. Essa foi uma situação maluca, então decidi ficar em Nova York por um tempo para ver como a situação iria progredir. Claro, de manhã, a notícia estava em todos os jornais, revistas e em programas de entrevistas na TV. Todos os banners da Times Square exibem fotos da estátua com os títulos: "Você me viu? A Estátua da Liberdade desapareceu." E até manchetes dramáticas como: "O roubo do século, a Estátua da Liberdade foi roubada." Bem, toda a grande maçã ficou de luto pela perda. Tem uma quantidade maluca de gente colorida de azul esverdeado, como a cor da estátua, usando vestidos e a coroa de espuma de souvenir da Lady Liberty. Por sinal, acabaram os estoques de itens como esses de lojas de souvenir locais, assim como todas as pequenas estátuas da Liberdade de plástico. Estou tentando evitar o Instagram ou qualquer outra rede social. Cada celebridade, cada usuário, posta fotos da estátua com um emoji, chorando e um coração partido. A internet se transformou em um grande memorial. À noite, o Empire State Building está brilhando azul esverdeado em homenagem à estátua desaparecida. Dia 5. Nova York está ainda mais lotada agora. Parece que os Estados Unidos inteiros vieram para a cidade se certificar de que a estátua realmente desapareceu. E que essa não é uma farsa da internet, como se precisássemos de mais uma fake news. Agora, a orla de Manhattan, de onde a balsa costumava ir para a Ilha da Liberdade, está superlotada. Há muitos fãs pintados de azul esverdeado, que honestamente me assustam um pouco, que ficam lá o dia todo, esperando que a estátua de alguma forma reapareça. Ninguém tem permissão para ir para a Ilha da Liberdade. Todos os melhores detetives do mundo chegaram ao local para investigar este caso, tentando descobrir o que poderia ter acontecido. Dia 10. A França anunciou oficialmente que fará uma nova Estátua da Liberdade para Nova York. É uma atitude muito bonita da parte dos franceses, mas as pessoas ficam chorando, dizendo que nenhuma nova Estátua da Liberdade poderia substituir a original tão amada. Você se lembra que, em 1885, havia outras cidades como Boston e Filadélfia que também queriam obter a estátua?
Bom, agora elas estão culpando Nova York por perder uma estátua de 46 metros de altura, pesando 200 toneladas, alegando que isso nunca teria acontecido se a estátua estivesse em Boston. O que, honestamente, soa absurdo. Além disso, você sabia que existem mais estátuas da liberdade no mundo? Há uma versão menor dela que foi dada pelos cidadãos norte-americanos à França alguns anos depois de a original ter chegado em Nova York. Este pequeno monumento de apenas 11 metros de altura fica perto da ponte Granelle, em Paris. Bom, até alguns dias atrás, para confortar os americanos, a França transportou o pequeno exemplar de Paris para Nova York e o colocou no pedestal para substituir a que havia sumido. Bom, considerando que esta é mais de 10 vezes menor que a original, ficou um pouco engraçado. Mas acho que os nova-iorquinos não conseguem imaginar Nova York sem ela, mesmo que seja apenas uma réplica. Além disso, há uma cópia em tamanho real da tocha da Lady Liberty em Paris. Bom, ela também foi transportada para Nova York e colocada na Ilha da Liberdade como um monumento. Enquanto isso, as pessoas em Las Vegas, no New York Cassino e Hotel, estão em um silêncio ensurdecedor, tentando ficar fora do radar sobre essa confusão de estátuas. Dia 20. O mundo começou uma grande campanha de arrecadação de fundos para financiar a nova Estátua da Liberdade. E logo acabou. Precisou de apenas 2 horas e 47 minutos para levantar todos os 100 milhões de dólares necessários. Quase 2 bilhões de pessoas de quase todos os países do mundo doaram. A construção vai começar dentro de 2 semanas em Paris, como nos velhos tempos. E então, ela será transportada para os Estados Unidos novamente. Boston ainda está insistindo que não devemos mais confiar a estátua a Nova York. Mas eu não acho que eles conseguirão persuadir o mundo, porque esta pequena réplica no pedestal ainda parece estranha. Eu nunca vou me acostumar com isso. Além disso, a partir de hoje, turistas estão autorizados a viajar para a Ilha da Liberdade pela primeira vez desde o incidente. Parece que toda Nova York deseja visitar a ilha agora. Então as autoridades tiveram que usar uma fila digital. Todos os ingressos para os próximos 2 meses já estão reservados. Isso aconteceu em menos de 10 minutos. Bom, considerando os 8 milhões de nova-iorquinos e os mais de 250 milhões de turistas que a cidade de Nova York recebe todos os anos, acho que poderei visitar a ilha na próxima década. Dia 31. Notícias malucas. Não acredito. A Estátua da Liberdade, e quero dizer a original, está de volta. Dizem que reapareceu no meio da noite. A réplica menor agora está ao lado do pedestal, e a Lady Liberty, original, está em seu devido lugar. Eu precisava ver isso, então corri para o porto, assim como todo mundo em Nova York. Ela realmente está de volta. Ninguém sabe ainda o que aconteceu. As grandes mentes do mundo ainda não conseguem resolver o mistério. David Copperfield tem um álibi sólido. Mas se você me perguntar, eu acho que a estátua saiu sozinha. Talvez ela só precisasse de umas férias. Posso imaginar ela curtindo uma praia na América Central? Não posso culpá-la por isso. Ficar lá, de pé, por mais de 100 anos, sem um único dia de folga, sempre sendo paciente com todas as pessoas constantemente tirando fotos, isso não é um trabalho fácil. Estou feliz que ela tenha tirado umas férias. Talvez não a percamos por mais 15 décadas. Ei, estávamos todos preocupados. E ela está parada lá, como se nada tivesse acontecido. Relaxem, pessoal. Estou de volta. Se você já sobrevoou os desertos do sul do Peru, notará linhas brancas distintas contra o fundo vermelho enferrujado. Olhe mais de perto e repare que há algumas formas claras, traços retos, retângulos, triângulos, redemoinhos. Parece que são partes de desenhos enormes. Um macaco, uma baleia, um condor, um beija-flor e outros. As linhas foram criadas há mais de 2.000 anos pelo povo da cultura Nazca. Graças ao clima seco e aos fortes ventos do deserto, a maioria delas é visível até hoje. Para produzi-las, a população local removeu a camada superior de seixos e revelou o solo abaixo da superfície. A cor muda de marrom avermelhado para cinza amarelado, de modo que as linhas sempre parecem diferentes. Parece que os autores delas começaram com modelos em pequena escala e aumentaram as proporções para fazer desenhos em escala real.
Os cientistas têm tentado decifrar o significado das linhas de Nazca desde que foram descobertas pela primeira vez na década de 1920, mas a primeira menção a elas foi, na verdade, muito anterior, na Crônica do Peru do século XVI, nas quais foram descritas como marcadores de trilhas no deserto. Como não é possível estudá-las e seu simbolismo a partir do solo, elas se tornaram mundialmente famosas somente na década de 1930, com o advento dos aviões comerciais. Uma década depois, o professor americano Paul Kosok estava fazendo sua pesquisa e notou algo interessante. Quando olhou por cima de uma delas, ela estava apontando diretamente para o Sol poente. Isso aconteceu um dia após o solstício de inverno, e o cientista concluiu que as linhas devem ser o maior livro de astronomia do mundo. A cientista alemã Maria Reiche, que recebeu o apelido de A Senhora das Linhas, apoiou a teoria de que os geoglifos serviam como um calendário e tinham algum tipo de finalidade astronômica. Ela dedicou 40 anos de sua vida ao estudo do tema e varreu centímetro por centímetro deles, e também se mudou para uma pequena casa próxima às linhas para protegê-las de visitantes indesejados. Então, na década de 1970, pesquisadores americanos questionaram a teoria relacionada à astronomia. Eles observaram que, em uma região como Nazca, um dos lugares mais secos da Terra, com apenas cerca de 20 minutos de chuva por ano, a água é um verdadeiro tesouro, e as linhas retas e trapezoidais devem ter tido alguma relação com isso. Elas poderiam estar apontando para locais de rituais que a população local organizava para obter água e tornar as plantações mais férteis. As imagens de animais na região dos Andes também estão relacionadas à água. Acredita-se que as aranhas sejam um sinal de chuva, os beija-flores representam a fertilidade e os macacos da Amazônia simbolizam a abundância de água. Nos últimos anos, as linhas de Nazca se tornaram um campo de pesquisa dos arqueólogos da Universidade de Yamagata. Eles estão usando fotografias aéreas de alta resolução e drones para descobrir e catalogar geoglifos. A equipe identificou um total de 358 até o momento, sendo 168 deles somente em 2022. São imagens de humanos, camelídeos, pássaros, orcas, gatos e cobras, provavelmente criadas entre 100 a.C. e 300 d.C. Algumas têm cerca de 3 a 4 metros de comprimento, portanto não é surpresa que ninguém tenha sido capaz de detectá-las antes. Os maiores geoglifos, em comparação, têm cerca de 360 metros, o que equivale à altura do Empire State Building. Os pesquisadores acreditam que as linhas de Nazca eram usadas como uma forma de comunicação no deserto. As lineares indicavam a direção de vale a vale. As desenhadas em encostas parecem ter sido traçadas ao longo de caminhos antigos entre assentamentos. Os cientistas agora planejam encontrar padrões nos geoglifos, dependendo de sua distribuição. Para isso, usam inteligência artificial para analisar as imagens. A tecnologia gera desenhos que provavelmente foram pintados no deserto e a equipe então verifica se eles estão realmente entre os das linhas de Nazca. Outro geoglifo peruano famoso é um candelabro um pouco mais alto que o monumento a Washington. Ele pode ser encontrado em uma colina à beira-mar na península de Paracas. Os pesquisadores conseguiram estabelecer a idade aproximada dele analisando os artefatos próximos. Parece que ele data de cerca de 200 a.C. O desenho está gravado profundamente na areia e nunca foi feito para se parecer com um candelabro. Uma teoria diz que deveria se assemelhar ao tridente de uma divindade inca para agradá-la. Outra teoria popular é que os marinheiros o usavam como um farol para a navegação. O Monumento Nacional F.G. Mounds, no rio Mississippi, tem 195 montes nativos americanos conhecidos. A maioria tem formato cônico e há também vários que se parecem com pássaros, veados, tartarugas, ursos e panteras. Os cientistas estabeleceram que datam de cerca de 450 a.C. e as imagens são um pouco mais novas. Um estudo da área encontrou algumas ferramentas de cobre, osso e pedra. Os descendentes dos construtores dizem que os montes serviam como locais cerimoniais. Essa história é passada de geração em geração. Alguns historiadores acreditam que também poderiam ter sido usados para marcar eventos celestiais ou territórios. O sudoeste americano e as regiões vizinhas do México têm mais de 300 intáglios, que são imagens gigantes gravadas no solo. O mais famoso deles é o de Blythe,
na Califórnia, a oeste do Rio Colorado. Os gigantes de Blythe são um grupo de 6 figuras, incluindo a de um ser humano e a de um animal. Os cientistas acreditam que tem entre 450 e 2.000 anos. De acordo com a tribo Mojave local, há uma imagem de Mustamhu, o criador da vida. A figura animal mostra um leão da montanha que serviu como seu ajudante. A maior figura é quase tão alta quanto a Torre de Pisa. Os criadores dos entalhes tiveram de raspar a rocha escura do deserto até que o solo mais claro aparecesse. É quase impossível notá-los do nível da superfície. Por isso, só foram descobertos na década de 1930, quando um piloto que sobrevoava o local acidentalmente olhou para baixo. A melhor maneira de ver os gigantes ainda é de um helicóptero. O Cazaquistão pode se orgulhar de ter suas próprias linhas de Nazca, um conjunto de cerca de 260 obras de terra no norte do país. Os geoglifos da estepe são uma variedade de formas geométricas, incluindo quadrados, cruzes, círculos e um desenho de 3 pontas. Os criadores das imagens usaram materiais como barro, pedras e madeira para construí-las a partir do solo. Um economista local avistou os geoglifos pela primeira vez enquanto navegava pelo Google Earth em 2007. Os arqueólogos supõem que as estruturas datam de 8.000 anos atrás, mas ainda não sabem quem as fez ou por quê. Uma teoria diz que as linhas ajudaram a rastrear o movimento do Sol. A NASA se interessou pela descoberta porque elas são muito mais antigas do que as do Peru. Para isso, tirou fotos dos geoglifos da estepe a partir do espaço, tentando desvendar seu mistério. Outro fato que torna as linhas tão especiais é o seu tamanho. Uma das maiores tem lados tão longos quanto um porta-aviões. Os únicos humanos que poderiam tê-las construído devem ter sido as tribos nômades da Idade da Pedra, mas é improvável que eles contassem com ferramentas tão avançadas. Se tivessem, isso significaria que os arqueólogos precisariam repensar as habilidades de nossos ancestrais de longa data. Organizar uma quantidade tão grande de pessoas para trabalhar juntas em um projeto complicado é uma façanha incrível. Embora o cavalo branco em uma colina verdejante em Oxfordshire, Inglaterra, pudesse facilmente passar por arte moderna, ele é, na verdade, um dos geoglifos mais antigos. Foi criado entre as idades do bronze e do ferro, e se trata da figura de colina cortada em giz mais antiga da Grã-Bretanha. Quem o fez teve de remover a grama para revelar a parte branca e calcária do solo. Os cientistas só podem imaginar por que essa obra de arte foi feita. Pode ter sido um símbolo de fertilidade ou uma forma de marcar território. Imagens aéreas comprovam que o cavalo mudou ao longo do tempo devido ao solo. Foram necessários vários séculos para revelar uma forma maior, semelhante a um cavalo, que se encontra sob a que vemos agora. As margens do Lago Superior, em Michigan, abrigam as pedras Upperlight brilhantes, um fenômeno natural de rochas de cienito ricas em minerais de sodalita fluorescente. Essas pedras brilham sob a luz ultravioleta, proporcionando belos desenhos por dentro e por fora. Quando as pedras foram encontradas pela primeira vez, não conseguiram identificá-las com qualquer tipo já existente. Embora tenham sido obtidas principalmente do Lago Superior, a história de origem as leva para milhões de anos atrás. Elas se formaram a partir de espessas áreas da crosta continental do Canadá, e então seguiram lentamente as camadas de gelo continentais junto com as geleiras há alguns milhares de anos. Os fenômenos naturais ocorrem de muitas formas. E a única coisa que a humanidade tem a fazer é admirar sua fascinante qualidade e beleza. A busca pelo fim do arco-íris é uma oportunidade de encontrar um pote de ouro escondido. Essa é uma lenda antiga, do tempo em que os vikings enterravam seu ouro na Irlanda. Os filósofos e estudiosos tinham uma compreensão racional de como os arco-íris se formavam. Os arco-íris são uma ilusão de ótica, resultado da refração e reflexão da luz. Essa combinação acontece graças à propagação da luz branca através das gotas de água em vários ângulos, dispersando a luz branca em uma distribuição contínua de cores. Todo arco-íris que você testemunha é duplo, embora a segunda faixa nem sempre seja visível, pois mais luz branca escapa, espalhando-se mais. A luz escapa para cima, ao contrário do arco primário, que é para baixo. Algumas culturas acreditam que a aurora boreal foi criada por um grande panda vermelho correndo pelos céus, enquanto outras acham que foi pelas plumas de grandes baleias. Muitas culturas do norte tinham certeza de que era um sinal de que notícias positivas estavam a caminho. Tudo isso ainda é intrigante, mas apenas de uma forma mais científica do que mítica.
Grandes tempestades solares causadas pelo Sol a 149.668.992 quilômetros de distância enviam ondas de partículas solares carregadas para o espaço em todas as direções. Quando a Terra cruza o caminho com uma dessas ondas, o campo magnético e a atmosfera respondem. À medida que as partículas carregadas do Sol atingem os átomos na atmosfera da Terra, os elétrons se movem para um estado de energia mais alto. Então, à medida que voltam a uma forma de energia mais baixa, liberam fótons de luz, criando as auroras nos polos norte e sul. Os vulcões são uma exibição emocionante da Mãe Natureza. Eles se formam quando rochas derretidas quentes, cinzas e gases escapam por uma abertura na superfície da Terra. A rocha derretida e as cinzas se solidificam à medida que esfriam, criando o bico do vulcão quando ele entra em erupção, empurrando mais cinzas para o céu. Os fenômenos naturais de um vulcão com a combinação de raios são um espetáculo completamente diferente. Quando um vulcão expele nuvens de cinzas densas perto do solo, faz com que as partículas se esfreguem, criando eletricidade estática, o que resulta em relâmpagos acima dele. À medida que as nuvens de cinza sobem em direção à estratosfera, as partículas de gelo podem criar grandes relâmpagos. Essa combinação é semelhante a como uma nuvem de trovoada produz relâmpagos. As tempestades normalmente se formam no final da tarde, quando o Sol aqueceu a Terra e a atmosfera o suficiente para o ambiente certo. O ar quente e úmido sobe em direção ao ar frio, causando condensação e enviando gotas de água resfriada para a atmosfera, onde ele se aquece e sobe novamente. É provável que uma tempestade de supercélulas se transforme em um tornado. Isso acontece quando o ar quente sobe pelo ar mais frio, causando uma corrente ascendente e gira com ventos rápidos soprando em diferentes direções. À medida que mais ar quente é aspirado e a rotação aumenta, o ar frio na corrente de jato, com ventos fortes na atmosfera, fornece mais energia para se alimentar. O ar úmido forma uma nuvem afunilada que cresce, descendo até o solo e gerando um tornado. Os Estados Unidos têm o maior número de tornados do mundo, cerca de 1.200 por ano. Eles também são alguns dos mais destrutivos e são muito maiores em tamanho do que em outros lugares. São especialmente terríveis no chamado Tornado Alley, com ar seco de nível médio vindo das montanhas rochosas, junto com ar frio se aproximando da metade norte do continente. A civilização desaparecida de Atlântida tem sido um mito popular fantasiado pela ficção científica e por outras crenças. Muitos locais foram especulados como sua verdadeira localização. Um de seus muitos supostos locais foi o Olho Azul do Saara, ou a estrutura de Richat. Embora seja uma ideia interessante, essa formação geológica se desenvolveu ao longo de milhões de anos. A atividade vulcânica inicialmente levantou toda a paisagem ao redor do olho, e com o tempo erodiu e desmoronou sobre si mesma. Por fim, ela formou camadas de rochas semelhantes a cebolas, além do grande olho, que pode ser visto quando sobrevoado. É uma visão maravilhosa, mas não há nada sólido para afirmar que os atlantes realmente viveram lá. Existem vários locais ao redor do mundo com lagos cor-de-rosa. Essa cor única é um produto de quantidade certa de luz solar e calor em um corpo de água com grande concentração de sal. Apenas micróbios específicos podem suportar tais condições extremas. Eles produzem e coletam carotenoides. Os carotenoides são uma classe de produtos químicos vegetais encontrados nas células da vegetação e eles ajudam a absorver a luz solar. À medida que os micróbios auxiliam na criação das algas cor-de-rosa, as artêmias que se alimentam das algas também ficam cor-de-rosa, assim como as penas dos flamingos, que se alimentam de camarões e algas. Por décadas, o mistério das rochas deslizantes no deserto deixou as pessoas perplexas. Algumas rochas tão pesadas quanto um humano se moveram de alguma forma pela areia, deixando um longo rastro atrás delas. No entanto, quando observadas, as rochas estavam completamente imóveis, até que uma tecnologia avançada foi usada para monitorar seus movimentos. Descobriu-se que não era uma pegadinha elaborada e as pedras não tinham vontade própria. Durante o inverno, o derretimento dos painéis de gelo permite que as pedras se movam em todas as direções com a ajuda de ventos fracos. As rochas podem viajar até 5 metros por minuto. O caranguejo da ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível que acontece uma vez por ano.
Seu período de migração é determinado pelas fases da Lua e pelas primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez impelidos, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes hordas em direção ao mar. Um mar de milhões de caranguejos vermelhos é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas em direção ao oceano. Lá, eles colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, retornando à floresta até o próximo ano. Os círculos nas plantações são uma farsa popular em terra, mas debaixo d'água eles ocorrem naturalmente, sem a intenção de enganar as pessoas. Os baiacus machos passam de 7 a 9 dias contínuos fazendo desenhos intrincados em areias finas, esperando que uma fêmea se aproxime e inspecione suas obras de arte. Infelizmente, os desenhos complicados não são mantidos quando o propósito é cumprido. Eles logo desaparecem depois de ser feitos, tornando raras suas descobertas por humanos. Dá para imaginar a reação do primeiro mergulhador ao se deparar com esses desenhos estranhos. Os desertos não são os lugares mais propícios para o crescimento de flores, mas eles compartilham uma rosa semelhante que cresce em cada um deles em todo o mundo. A rosa do deserto não cresce biologicamente, mas é formada por aglomerados de cristais feitos de gesso ou barita. Esses cristais formam uma série circular de placas planas, que dão à rocha uma forma semelhante a uma pétala de rosa. A textura e os tamanhos podem variar dependendo do deserto e do tipo de areia disponível no ambiente ao redor. A bioluminescência, que é a produção e a emissão de luz por um organismo vivo, é um fenômeno que muitas espécies na Terra compartilham. As algas criam um brilho etéreo no oceano durante a noite. Esses minúsculos organismos marinhos brilham com o movimento suave das ondas, comumente notados nas margens das praias.